Fala aí, galera, tudo tranquilo? Vamos iniciar o nosso projeto Xivunk, resoluções aí de questões bisuradas para a prova da ESA. Em pleno domingão, vocês estão aqui conosco, estudando, prova da ESA chegando. Vamos lá, galera, vamos falar hoje de geometria analítica. 180 questões, mas essas questões de matemática e geometria analítica é de brinde. Então, mais de 190 questões. Vamos lá, galera. Vou falar agora de um assunto que tem caído e muito na ESA, tá? Vocês não podem ir para a prova da ESA sem saber esse assunto, que é a geometria analítica. Para isso, eu vou começar falando de estudos do ponto, a distância de dois pontos, ponto médio, baricentro. Vamos por parte, Welton. Então aqui eu tenho um plano cartesiano. Vamos lá, um resumo, um apanhado desse assunto. Eu tenho um plano cartesiano onde eu tenho um ponto A. E o ponto A tem eixo, aqui ó, tem um par ordenadas, coordenadas x1 e y2. E o ponto B, eu tenho x2 e y2. Eu quero achar a distância entre esses dois pontos. Observe que o meu plano cartesiano, o eixo x, é perpendicular ao eixo y, 90 graus. Eu traço uma paralela ao eixo x e eu traço uma paralela ao eixo y. Quando eu traço essa paralela, eu formo um ângulo de 90 graus. A distância entre esses dois pontos eu vou chamar de D. Aqui eu vou fazer a variação entre y2 e y1, que vai ser o ΔY, e a variação entre x2 e x1, que vai ser o ΔX. Logo, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, que é a minha distância, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Mas observe que o meu cateto é ΔY e ΔX. Então eu jogo isso daqui, ó, que a distância ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Com isso, conseguimos resolver inúmeras questões de geometria analítica. Mais uma coisa importante aqui para a gente ir explorando as questões é o chamado ponto médio. Quando eu tenho dois pontos na minha extremidade e eu quero achar o ponto médio desses dois pontos, que é o meu M. Como que eu faço isso? Eu pego a média aritmética do x, x1 mais x2 sobre 2, e o y, a média aritmética em relação aos pontos no eixo das ordenadas, y1 mais y2 dividido por 2. E eu vou mostrar para vocês a aplicação disso e como pode aparecer na prova da ESA. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, a primeira questão da nossa lista de exercícios, ela te dá um triângulo, dá os três vértices do triângulo, e ele quer saber se o triângulo é retângulo, isósceles, equilátero, e o que o triângulo é. Observe o seguinte, eu vou achar a distância PR. PR ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então eu vou achar o ΔX. 3 menos 0 ao quadrado, 5 menos 0 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é igual a 34. Então, PR é igual a raiz quadrada de 34. Agora, eu vou achar PQ, que vai ser PQ ao quadrado, vai ser 6 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 0 ao quadrado. Eu vou ter 6 ao quadrado, 36. Então, PQ é igual a raiz quadrada de 36. E agora, eu vou para QR. Então, QR ao quadrado vai ser 6 menos 3 ao quadrado, mais 0 menos 5 ao quadrado. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, 9, mais 5 ao quadrado, 25, 34. Então, eu tenho que QR é igual a raiz quadrada de 34. Com isso, eu tenho que os dois lados são iguais. Eu tenho um triângulo isósceles e não equilátero, que é a alternativa. Aí você pode estar se perguntando assim, como assim? Isósceles e não equilátero. Mas observe o seguinte, todo triângulo equilátero também é um triângulo isósceles, porque ele tem três lados iguais e para ser isósceles tem que ter dois. Beleza? Então fique ligado em relação a isso. Então, galera, agora vou continuar aqui na resolução das próximas questões, uma vez que o nosso projeto Xivunk baseia-se na resolução de questões em cima de um breve apanhado aí de revisão para a prova da ESA. Então venha comigo para a questão de número 2. Então vamos lá, galera. A questão de número 2 está aí na tela de vocês. Ó. As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidade 5 menos 2 e menos 1 e menos 4 são... Ele quer saber as coordenadas. Então vamos lá, galera.
Como que a gente resolve essa questão? Eu vou colocar ali como um esboço. Por que um esboço, Elton? Porque, na verdade, eu não vou ali colocar os pontos certinhos do plano cartesiano. Então, eu coloquei um ponto 5 e um menos 2 e o outro menos 1 e menos 4. Como eu quero o ponto médio, o que eu falei alguns minutos atrás? Que o ponto médio, para eu achar o ponto x no eixo x do ponto médio, é a média aritmética dos valores aqui do x. E para achar o y, é a média aritmética do y. Então, eu tenho 5 somado com menos 1 dividido por 2, vai dar 4 dividido por 2, que dá 2. Menos 2 somado com menos 4 dividido por 2, menos 2 mais com menos, menos 2 com menos 4, menos 6, dividido por 2, dá menos 3. Então, aqui eu tenho 2 e o menos 3. Beleza, galera? Muito tranquila. Agora, preste bem atenção aqui no que eu vou falar. A questão de número 3, há anos eu sempre falo isso, que é uma ótima questão para aparecer na prova da ESA, uma vez que ela trabalha dois conceitos, na verdade 3. Você precisa saber a distância do ponto médio e a noção do que é uma mediana. E não é difícil, e é um textinho bem curto, típico da prova da ESA. Questão de número 3, vamos ler aqui a questão de número 3, peguei meu celular, vamos ler. Considere o triângulo ABC, onde A tem as coordenadas menos 1 e 1, o B 5 e 0 e C 1 e 2. O comprimento da mediana relativa ao vértice A, quanto que é? Então, voltando aqui. Aqui eu fiz um esboço, tá? Não está com os pontos certinhos, tá? Tem o meu esboço. E eu coloquei o A, o B e o C. Ele quer a mediana relativa ao vértice A. Então, a mediana é um segmento de reta, uma serviana, que parte do vértice, toca no lado oposto no ponto médio. Então, M é o meu ponto médio de BC. Então, na verdade, eu tenho que encontrar o ponto médio e depois calcular a distância. Então, está aqui o primeiro passo. Encontre o ponto médio entre os pontos B e C, que é similar à questão de número 2. Tá? Então, eu vou pegar 5 mais 1, 5 mais 1 dividido por 2, que vai dar 3, 0 mais 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, meu ponto médio tem as coordenadas 3 e 1. Agora, eu vou achar a mediana, que é a distância entre o ponto, a distância de AM, a distância entre os dois pontos. Então, essa distância ao quadrado vai ser, eu pego aqui, ó, menos 1, né, menos o 3 elevado ao quadrado. O 1 menos o 1 elevado ao quadrado. Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Aqui, pessoal, ó, dei mole aqui, ó, vai dar 16. E aqui vai dar a raiz quadrada de 16, que vai dar quanto? Vai dar 4, beleza? Tem um mole aqui, ó, menos 1 com menos 3, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 1 com menos 1 vai dar 0. Raiz quadrada de 16, 4. Já pensei na resposta, que era o 4, e joguei a raiz quadrada de 4. Bisonho, não faço essa bisonhice na prova. Beleza? Essa é uma ótima questão para cair na prova da ESA. Então fique ligado, você que está assistindo esse vídeo, vá com essa questão na cabeça. Quem sabe vai aparecer na prova da ESA esse ano. Então vamos lá. Agora, a questão de número 4, ela vai falar de baricentro. Só que para falar de baricentro, eu vou rascunhar aqui o que é o baricentro com vocês. Essa questão de baricentro nunca caiu na prova da ESA. Porém, na prova da EA, sempre cai uma questão de baricentro. Então, primeiro, o Elton, não lembro o que é o baricentro. Então, ó, na altura do campeonato, candidato, você teria que saber. Mas vamos lá. Baricentro é o encontro das medianas. É o ponto onde ele encontra as medianas, todas as medianas do triângulo. Tá bom? Só que aí tem uma relação importante, também não vou demonstrar. Tem uma relação importante, que o baricentro de um triângulo é dado pela média aritmética, ok? Dos valores de x e a média aritmética dos valores de y. Só que agora eu trabalho com os vértices, ok? Não mais com dois pontos como no ponto médio, mas com os vértices.
E aí eu tenho x1 mais x2 mais x3 dividido por 3, y1 mais y2 mais y3 dividido por 3. Beleza? Então isso aqui é muito importante você ir para a prova da ESA sabendo isso. Então a questão de número 4, vamos ler. Saquei aqui, saque seu cantinho, aluno! Saque aí sua apostila que eu vou ler. Saquei no celular. Olha só. Questão de número 4. Se G é o ponto de encontro das medianas de um triângulo, cujos vértices são menos 1 e menos 3, 4 e menos 1, 3 e 7, a abscissa de G vale quanto? Então ele não quer nem saber o par, né? Ordenado, a coordenada, x e y. Quer saber somente o x. Então como que a gente vai fazer isso? Menos 1 mais 4 mais 3, vou dividir por 3. Então eu vou ter 6. Aqui, ó, 6, tá? Para não confundir ali. 6, que é 4 mais 3 dá 7, menos 1, 6. 6 dividido por 3, que dá 2. Beleza, pessoal? Então, questão de número 4, gabarito número 2. Gabarito 2. Então, preste bem atenção. Já falamos de distância de ponto, ponto médio e agora baricentro. 3 situações, relações importantes da geometria analítica que você não pode ir para a sua prova da ESA sem saber. Então agora vamos dar prosseguimento a mais questões, trabalhando mais conceitos que você não pode esquecer para a prova da ESA, não pode perder uma questão na ESA referente à geometria analítica, beleza? Então venha comigo, mais questões, interação na veia, projeto Shibun. Vamos lá, galera, então. Vou bater agora a questão de número 5 e número 6 com vocês. Mas antes de resolver essas duas questões, nós precisamos aqui fazer um apanhado muito breve, um mind map, de algo muito importante que você não pode ir para a sua prova sem saber. Primeiro, condição de alinhamento de pontos. Tá? Eu tenho 3 pontos. Qual é a condição para que esses 3 pontos estejam alinhados, ou seja, numa mesma reta? O determinante tem que ser nulo. O determinante desses 3 pontos tem que ser igual a 0. Beleza? Então, se os pontos são colineares, pode aparecer assim, colineares, ou seja, numa mesma reta, o determinante desses 3 pontos tem que ser igual a 0. Se na sua prova cair a questão assim, qual é a condição? Ele te dá 3 pontos e uma incógnita, né? Igual aqui, ó, letra A, uma incógnita, ou no eixo X ou no eixo Y, e ele pergunta qual é a condição de existência para que seja um triângulo. Os 3 pontos, os 3 vértices de um triângulo são colineares, estão na mesma reta? Não estão. Então, eles são não colineares. Então, determinante, nesse caso, vai ter que ser diferente de 0. Então, preste bem atenção que isso pode cair sim na sua prova da ESA. Então, olha só. Eu tenho na questão de número 5, vamos ver a praticidade disso. Na questão de número 5, fala assim, ó, o valor de x para que os pontos A, que é igual a x e 5, B, menos 2 e 3, e C, 4 e 1, sejam alinhados. Para que esses 3 pontos sejam alinhados, qual é o valor de x? Ou seja, qual é a condição de existência para que esses pontos sejam alinhados? O determinante tem que ser igual a 0. Preste bem atenção aqui como que eu faço, nesse caso, o determinante, e para você só pode ser bem simples. Eu pego os 3 pares ordenados, as coordenadas, e coloco aqui, ó, que é x e o que é y. X, aqui 5, menos 2 e o 3. Aqui eu tenho o... Vamos lá. Aqui eu tenho menos 2 e o 3, 4 e o 1. E aí eu repito esse primeiro aqui embaixo, que é o x e o 5. Ok? Agora eu vou fazer a multiplicação. X vezes 3, 3x. Menos 2 vezes 1, menos 2. 4 vezes 5, 20. Vou multiplicar lá, mas trocando o sinal. 5 vezes menos 2, menos 10, trocando o sinal fica 10. 4 vezes 3, 12, trocando o sinal menos 12. 1 vezes x, trocando o sinal menos x. E agora eu vou somar tudo que está desse lado, somar com quem está desse lado e igualar a 0. Porque o determinante tem que ser nulo. Então eu vou ter 3x com menos x vai dar 2x. Eu vou ter 20 com menos 2 dá 18. 10 com menos 12 dá menos 2. 18 tirando 2 fica 16. Então o x é igual a quanto? Igual a menos 8. Então se o x for igual a menos 8, esses pontos estarão alinhados. Estarão numa mesma reta.
Agora, se eu quisesse que esses pontos não estivessem alinhados ou não colineares, na verdade, o x teria que ser diferente de menos 8. Beleza? Então, fique ligado a isso na sua prova. Então, de estudo do ponto, eu acho que essas são as relações importantes. Tem mais uma relação importante, como desdobramento do determinante, que é o seguinte, para você achar a área, tá, de um triângulo. Então, você acha o determinante, tá bom, desses 3 pontos e divide por 2. É uma outra coisa muito importante que você não pode ir para a sua prova sem saber. Se ele te dar um quadrilátero ele pode ser dividido em 2 triângulos. Então, você vai achar a área dos 2 triângulos e vai somar. Beleza? Agora, eu vou para o estudo da reta, para que a gente comece a resolver as questões do estudo da reta. É bem tranquilo. Aqui eu coloquei uma imagem semelhante àquela que eu fiz da distância de ponto. Aqui como se eu tivesse a distância dos pontos. Só que agora, eu tinha aqui o segmento do A até o B. Eu vou prolongar. Quando eu prolongo isso, eu tenho uma reta. Essa reta, ela toca o eixo X. E observe que ela tem um ângulo, o amarelinho aqui, ó, que é da reta ao eixo X. Eu tenho esse ângulo. Só que quando eu mostrei para vocês lá, pelo fato de ser perpendicular, de ser aquelas coisas todas, eu tracei paralela aqui, correto? E aqui é 90 graus. Então, eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Lá na geometria plana, com certeza você já viu isso. Então, esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo eu chamei de beta. Aí você, aqui na altura do campeonato, você lembra daquela relação trigonométrica no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, onde a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu tenho que a tangente de beta é ΔY sobre ΔX. Só que a tangente de beta nós vamos chamar de M, que é o coeficiente angular. Fala alto aí para ouvir. Qual o nome? Isso, coeficiente angular. E é isso que você tem que saber para a sua prova. E aí eu fiz o seguinte, o ΔY, só em termos de definição, nomenclatura, se posso dizer assim, eu nem coloquei agora y2 menos y1, botei y menos y0. Y final menos y inicial. E o ΔX, x menos x0, x final menos x inicial. E aí eu multiplico isso cruzado. Multiplicando cruzado, aqui embaixo do M eu tenho 1. Então eu vou ter 1 vezes y menos y0. Então eu tenho isso aqui, que é igual a m vezes x menos x0. Isso daqui é o que eu julgo necessário para você resolver toda e qualquer questão de estudo da reta, no que se refere a montar a equação da reta. Por que, Well, você está dizendo isso? Preste bem atenção aqui, ó. Preste bem atenção aqui no bizu. Preste atenção. Para você achar, determinar uma reta, você precisa de duas coisas. Você tem dois casos. Ou você tem 2 pontos, ou você tem um ponto e um coeficiente angular. Por que, Well, você está me afirmando isso? Olha só. Se eu tenho apenas 2 pontos, eu jogo um terceiro sendo x e y. E faço determinante igual a 0. Achei a equação da reta. Eu vou fazer exercício com vocês aqui com isso. Agora, se eu tenho um ponto e um coeficiente angular, eu substituo aqui. E daqui eu mato toda e qualquer questão. Tranquilo? Então agora vamos sim resolver os exercícios em cima disso. Vamos ler aqui a questão de número 6. Vamos comigo. Saque somaterial. Saque somaterial do projeto Xivunk. O coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B é quanto? Onde o A é menos 1 e 2 e o B é 3 e 6. Então calma aí, essa aí é dada, pessoal. O coeficiente angular, que é a tangente de beta, é ΔY sobre ΔX. ΔY, botei aqui, ó, 6 menos 2. ΔX, 3 menos 1. Então, eu vou ter 6 menos 2, 4. 3 com menos 1. Menos 1 vai dar 1. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, o coeficiente angular dessa reta vale 1. Beleza? Agora eu vou pegar a questão 7, questão 8, que a gente vai desenvolvendo e aplicar essas duas coisas que eu falei aqui sobre o estudo da reta. Então, venha comigo interagindo nessas próximas questões. Vamos lá então, galera. A questão de número 7 e a questão de número 8 são duas questões que, de fato, a gente vai usar o que eu falei, do que é importante que a gente precisa para encontrarmos a equação da reta. Vamos
para a questão de número 7. Olha aí o enunciado. A equação da reta que passa pelo ponto menos 1 e menos 2 e tem coeficiente angular menos 1 é quanto essa equação da reta. Então, olha só aqui, pessoal, a resolução. Eu tenho um ponto e um coeficiente angular. Então, se eu tenho um ponto e um coeficiente angular, e eu vi aqui ó, que y menos y0, que é o ΔY, é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0, que é o ΔX. Então, eu tenho um coeficiente angular. Onde eu tenho m, eu vou substituir por menos 1. E aqui eu tenho um ponto, menos 1 e menos 2. Então, y menos. Quanto que é o y0, y inicial? Menos 2. Menos 2. Quanto que é o x0, x inicial? Menos 1. X menos 1. Então, vai ficar menos 2 mais 2. Menos 1, menos 1, mais 1. Então, vai ficar y mais 2, que é igual a menos 1 vezes x menos x. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Passa todo mundo para o outro lado. X mais y mais 3 é igual a 0. Então, é uma maneira de você encontrar a equação da reta tendo apenas um ponto e o coeficiente angular. Agora, Welton, como que eu faço para achar a equação da reta tendo dois pontos? Então, vamos para a questão de número 8. A questão de número 8, ele quer saber qual é a equação da reta que tem os pontos 2 e menos 3 e 8 e 1. Então, olha aqui a resolução. Lembra que eu falei que para que a condição de 3 pontos serem alinhados, colineares, o determinante tem que ser igual a 0? Então, aqui eu faço o seguinte. O meu terceiro ponto é generalização, xy. Então, eu coloco xy, 2 e menos 3, 8 e 1, xy aqui. Sempre o que eu colocar primeiro, eu repito por último. E agora eu vou achar o determinante e vou anular esse determinante. Então, eu tenho x vezes menos 3, que dá menos 3x. 2 vezes 1, que dá 2. 8 vezes y, 8y. Aqui eu vou multiplicar e vou trocar o sinal. Y vezes 2, 2y trocando o sinal, menos 2y. 8 vezes menos 3, menos 24, trocando o sinal, mais 24. X vezes 1 dá x, trocando o sinal, menos x. Agora vamos somar isso tudo. Menos x com menos 3x vai dar menos 4x. Eu tenho menos 2y mais 8y vai dar 6y. E eu tenho 24 mais 2, 26. Aí eu dividi todo mundo ali por 2. Poderia até dividir por menos 2 logo de cara. Mas dividi todo mundo por 2 e depois multipliquei por menos 1. Então chega a 2x menos 3y menos 13, que é igual a 0. Beleza? Então lembre-se disso. Para você achar a equação de uma reta, você precisa de 2 pontos ou um ponto e um coeficiente angular. Agora, outra relação importante que a gente tem que saber para desenvolver questões que inclusive caiu na ESA já umas 2 questões nos últimos anos envolvendo esse conceito, que é o seguinte: eu tenho 2 retas, R e S. Para que as minhas retas sejam paralelas, os coeficientes angulares dessas retas terão que ser iguais. Então, MR é igual a MS. Para que as minhas retas sejam perpendiculares, o produto entre os coeficientes angulares tem que ser menos 1. E para que elas sejam concorrentes, os coeficientes angulares devem ser diferentes. Beleza? Então, olha só, preste bem atenção. Na questão de número 9, vamos ler aí e vamos aplicar isso na questão de número 9. Saque o seu material. Mas está aparecendo aí também na tela. As retas 2x menos y, que é igual a 3, e 2x mais a vezes y, que é igual a 5, são perpendiculares. Então, aí ele vai dando as alternativas e ele quer saber qual o valor do A. Aqui eu tenho a minha reta 2x menos y, que é igual a 3. Como que eu faço, Elton, para achar o coeficiente angular nesse caso? Eu coloco toda a minha equação isolando o y. E o meu coeficiente angular é justamente o coeficiente que vai multiplicar o x. Então, aqui eu tenho ó, que y, jogando y para lá, é igual a 2x menos 3. Mas quem é o meu coeficiente angular é aquele que multiplica o x, que é quem? Que é o 2. Agora eu tenho aqui 2x mais a vezes y, que é igual a 5. Então, eu jogo para o outro lado, o 2x vai passar a ser menos 2x mais 5, e o a vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter menos 2 sobre a vezes x, mais 5 sobre a. Quem é o meu coeficiente angular? Menos 2 sobre a. Só que agora eu quero o produto entre os meus coeficientes angulares, para que sejam perpendiculares, tem que ser igual a menos 1. Então, eu pego 2 e multiplico por menos 2 sobre a, que é igual a menos 1. Então, eu tenho 2 vezes menos 2 dá menos 4, a vezes menos 1 dá menos a, logo a é igual a 4.
Esse é o valor do A. Preste bem atenção você que está aqui assistindo, né, essa aula de geometria analítica daqui do projeto Xivum, que tem no Domingão de Interação. Olha só, muitos falam assim, mas essa questão é muito fácil, Elton. Eu sei que ela é fácil. Existem questões muito mais complexas que você cobre esse raciocínio. Mas eu sempre falo isso. O problema do aluno da ESA é que ele começa a estudar um monte de coisa, chega na hora da prova, uma questão simples, ele perde essa questão. Apareceu certa vez uma questão dessa na ESA, eu conheço alunos que erraram isso, porque faziam questões miraculosas e na hora fica nervoso, vai ficar nervosa e vai perder a questão. Mas isso não vai acontecer com você que está fazendo um projeto Xivum aqui no Interação. Então vamos lá agora, eu vou resolver a questão de número 10 e vou dar prosseguimento ao estudo analítico da reta. Então venha comigo. Então vamos lá, galera, vamos fazer aqui agora a questão de número 10, que vai envolver esses conceitos, todos os conceitos até agora vistos. Uma questão que caiu uma também já similar na ESA. Então olha só o enunciado dela. Ele quer achar a reta, né, a equação da reta mediatriz dos extremos A e extremos B, onde um vale menos 3 e 1 e o outro vale 5 e 7. Voltando aqui então, vamos para a resolução aqui comigo. Preste bem atenção. O que é uma reta mediatriz? A mediatriz é aquela que toca no ponto médio, ok? E é perpendicular a uma outra determinada reta. Então ela toca no ponto médio e é perpendicular. Então essas duas informações elas são fundamentais para a resolução da questão. Então preste bem atenção. O primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte. Aqui eu tenho um segmento de reta que é o AB, que está inserido em uma reta. Então eu vou achar o coeficiente angular aonde o AB está inserido. Por quê? Porque o coeficiente angular dessa reta multiplicado pelo coeficiente angular da reta perpendicular, que eu estou chamando de T, é igual a menos 1, pelo que nós acabamos de ver alguns minutos aqui nessa aula. Ok? Então, eu vou achar o coeficiente angular da reta que contém o segmento AB. Então, vai ser ΔY sobre ΔX. Eu vou ter 7 menos 1 sobre 5 menos 3. Então, eu vou ter 6 sobre 8, que dá 3 quartos. Só que o produto dos coeficientes angulares dá menos 1. Então, MT, vezes MAB igual a menos 1, MT igual a 3 quartos, que é igual a menos 1. Logo, MT é igual a menos 4 terços. Então, esse é o coeficiente angular da reta T. Só que, para que eu encontre a equação de uma reta, eu preciso de dois pontos, um ponto e um coeficiente angular. Beleza. Eu já achei o coeficiente angular da reta T. Só que faltou encontrar um ponto da reta T para que eu jogue na equação. Mas eu tenho que lembrar que a mediatriz toca no ponto médio. E aí eu vou achar o ponto médio de AB. E aí nós já vimos no início dessa aula. Então eu vou achar aqui, fazer a média aritmética de menos 3 mais 5 dividido por 2, 1 mais 7 dividido por 2, que vai dar 1 e 4. Então o ponto médio é 1 e 4. Show de bola! Agora eu vou ter y menos 4, que é igual. Quanto que é o m? Menos 4 terços vezes x menos 1. 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 4x mais 4. Passando todo mundo para o outro lado, 4x mais 3y menos 16 é igual a quanto? Igual a 0 é ao nosso resultado. Então é uma questão que você precisa trabalhar de vários conceitos. Eu vou agora resolver a questão de número 11 com vocês, que também é uma questão um pouquinho trabalhosa que você precisa saber. Quem sabe essa questão possa aparecer na ESA esse ano. A número 11, a número 10 já apareceu algo parecida e na SPSEC também apareceu de uma forma assim similar, só que com grau de dificuldade um pouquinho mais elevado, mas quem sabe a número 11 possa aparecer. Então venha comigo para a resolução da questão de número 11. Então vamos lá, pessoal, questão de número 11 e questão de número 12, para a gente fechar essa partezinha, tá? Da estudo da reta e partir para o estudo da circunferência e finalizar esses bizus de geometria analítica para a prova da ESA. Fala assim, considere os pontos A, B e C, ele vai falando os pontos, a altura do triângulo ABC pelo vértice C tem como equação, aí tem as alternativas. É muito parecido com o que a gente acabou de resolver da mediatriz, só que a mediatriz a gente ia atrás do ponto médio.
Aqui não, ó. A altura, eu sei que forma um ângulo de 90 graus. Então, essa reta aqui, a reta da altura, é perpendicular à reta de AB. Então, eu tenho que ir à procura do coeficiente angular, onde contém os pontos A e B. Vou fazer o produto pelo coeficiente angular da reta, cujo eu tenho altura. Esse produto é igual a menos 1. E aí eu vou achar o coeficiente angular da altura. E aí eu tenho um ponto que é o próprio vértice C. Então eu tenho um ponto e um coeficiente angular, consigo resolver a equação. Aqui na resolução eu fiz a equação, né? Mas, na verdade, não precisava fazer isso. Fiz aqui o determinante nulo e tudo mais, mas não precisava fazer isso. Por quê? É só achar o coeficiente angular de AB. Então, vou fazer aqui o coeficiente angular de AB. 4 menos 2. Vai dar 6. Menos 2 com menos 1, menos 3. 6 dividido por menos 3, menos 2. Mesmo resultado. Dei mole, tá, galera? Copiei aqui, mas fica aí para vocês avaliarem. Então, achei o coeficiente angular da reta B. Só que agora o coeficiente angular da reta B multiplicado pelo coeficiente angular da altura vai dar menos 1. Então, eu tenho que menos 2 vezes o coeficiente angular da altura é igual a menos 1. Logo, o coeficiente angular da altura é igual a meio. Substituindo a equação da reta, eu tenho que o y0 é quanto? É 3. O x0 é 3. E o coeficiente angular é meio. Então, eu vou ter 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes x, 1 vezes menos 3, menos 3. Logo, eu tenho 2y menos x menos 3 é igual a 0. Beleza, galera? Então, apareceu uma questãozinha aí, ó. Fique ligado, de mediatriz, de altura, tudo mais. Pode se cair também, em relação à altura de um triângulo, achar a altura, mas a gente vai falar depois, que é a distância de um ponto para uma reta. Mas segura aí. Agora a questão de número 12. Vamos ler a questão de número 12. Fala assim, ó. Em um sistema cartesiano ortogonal, são dados os pontos P, 2 e 0, e Q, 0 e 2. O ponto A é simétrico da origem em relação à reta PQ. Esse ponto tem coordenadas. Qual é a coordenada desse ponto? Aqui eu já fiz o desenho. E o desenho dessa questão nos ajuda a resolver a questão lindamente em frações de segundos. Olha só, eu tenho primeiro aqui, ó, o Q e o P. 2, 0, 0, 2. Só que o que é um ponto simétrico em relação à origem? O ponto simétrico em relação à origem, partindo da origem, em relação, à reta PQ. É um ponto que ele tem a distância desse ponto até a reta, é a mesma distância da reta até a origem. Então, na verdade, isso daqui é o meu ponto médio. Beleza? Então, o encontro é o meu ponto médio. Só que quando eu vou fazer a distância de um ponto para uma reta, a distância é sempre 90 graus. Então, fica 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. Observe o seguinte. Aqui é 2, aqui é 2. Aqui é 90. Esse é igual a esse. Observe que se esse é igual a esse, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 2, aqui é 2, o que eu formei aqui, pessoal? Um quadrado. É as propriedades de um quadrado. Então, aqui é 2, aqui é 2. Logo, o vértice A vai estar no 2, 2. Coordenadas 2 e 2. O desenho nos auxiliou a falar que isso era um quadrado pelas propriedades da geometria plana. Beleza? Então, agora eu vou fazer um apanhado sobre equação da circunferência para que a gente termine essa partezinha nossa de geometria analítica, dando todos os bizus para vocês para a prova da ESA. Então, vamos lá. Então, vamos lá, galera. Vamos falar agora da circunferência, o estudo da circunferência. Então, a circunferência é aquele lugar geométrico onde eu tenho um dado ponto fixo, né? E eu pego qualquer outro ponto, a distância desse ponto a qualquer outro ponto, ela é a mesma distância, que é o meu raio. Então, eu tenho a circunferência. O centro da minha circunferência eu vou chamar aqui de A e de B. E aqui eu tenho qualquer ponto x e y. E aí, fazendo a distância entre pontos, sabendo que isso aqui vai ser o raio, né? Então, eu vou ter que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Se desenvolvermos esse produto, os produtos notáveis que tem aqui, nós vamos ter x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, que é dessa primeira,
y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado dessa segunda, que é igual a raio ao quadrado. Ajeitando todo mundo, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, que é igual a zero. Chamando, só um artifício, chamando de azão o menos 2a e o bzão o menos 2b. E o c, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, com isso, a gente chega a isso daqui, ó, que alguns decoram isso daqui. Tá? É uma saída para você resolver uma questão de circunferência ou a equação reduzida. Beleza? Agora, a questão de número 3. Então, vamos aplicar isso. A questão de número 3 é uma questão bem simples. Ele deu o centro e o raio. Ele quer saber qual é a equação da circunferência. Então, joga aqui, ó, x menos o a, que no caso é 3 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. X menos 3 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado, que é igual a 36. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 9 mais y ao quadrado mais 10y mais 25, que é igual a 36. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 10y. Eu tenho 9 mais 25, que dá 34. 36 passando para cá, menos 2, que é igual a zero. Eu encontro a equação da circunferência. Então, foi uma questão tranquila, de boa. A questão de número 14, ele te dá a equação da circunferência, não é verdade? E dessa equação da circunferência, ele quer saber quem é o centro e quem é o raio. Então, observe o seguinte, que aqui, ó, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui tem 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então, eu tenho que transformar isso em x ao quadrado mais y ao quadrado. Como que eu faço isso? Dividindo todo mundo por 2. Então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais x sobre 2 menos y, que é igual a menos 3 meios, que é igual a zero. E agora eu parto para isso daqui, ó. Meio é igual a menos 2a. Logo, a é igual a menos 1 quarto. Menos 1 é igual a menos 2b. Logo, b é igual a meio. E agora, aplicando aqui o c, quem é o c? Menos 3 meios. Tá? Então, eu tenho o seguinte, eu vou ter menos 3 aqui, ó. Menos 3 meios, que é o meu c. Quem é o c? A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, eu tenho, quem é o meu a? Menos 1 quarto elevado ao quadrado, mais o b, que eu achei que é meio ao quadrado, menos o r ao quadrado é igual a c, que o c é menos 3 meios. Vou deixar a continha aí para vocês, tá? Aqui, ó, vou deixar a continha para vocês. Vocês vão achar o valor do r, raiz quadrada de 29 sobre 4. Tranquilo? Favorável? Então vamos aqui ir mostrando mais algumas questões de circunferência, como que pode cair na sua prova da ESA. Então venha comigo. Então vamos lá, galera. Vamos resolver aqui a questão de número 15, que por sinal já caiu na ESA. Tá? Ele te dá duas circunferências, ele quer saber a posição dessas circunferências. Se elas são circunferências tangentes interiores, tangentes exteriores, né? Se elas são secantes, exteriores, interiores, não se tocam, e aí vai. Observe o seguinte, na questão de número 15 ele fala assim, ó, vamos ler o enunciado. As circunferências x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado igual a menos 8 são secantes, exteriores, interiores, tangentes internas, tangentes externas. Então, o primeiro passo, para eu saber e fazer essa relação, eu preciso saber do raio das duas circunferências e a distância entre os raios. Então, vamos à procura, inicialmente, em cada circunferência do centro e do raio. Então, olha só, a primeira circunferência eu chamei de C1, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 1. Então, o centro dela é 0, 0, é a origem, e o raio é 1. Agora, a segunda, x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado, que é igual a menos 8. Pega esse menos 8, joga para o lado de cá, vai ficar mais 8. Fazendo essa relaçãozinha que eu acabei de mostrar para vocês, nós vamos achar que o a é igual a 3, o b é igual a 0 e o raio também é igual a 1. Então, eu tenho um centro 3, 0, raio 1. Beleza, então ambas as circunferências possuem raio 1. Só que agora eu vou descobrir a distância entre quem? Entre os centros. Então, eu tenho, observe o seguinte, só que ó, o centro
A origem, 0, 0, e o centro, 3, 0. Então, a distância entre os centros ao quadrado é igual a Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. 3 menos 0 dá 3. Então, vai dar 3 ao quadrado. 0 menos 0 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Então, eu vou ter 9, logo a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a distância entre os centros da circunferência vale 3. Está aqui um esboço. Mas o raio vale 1. Eu tenho dois pedaços aqui, ó, tenho ainda 1 centímetro, eu posso dizer assim, um pedacinho sobrando. Logo, essas tangentes são o quê? Exteriores. Beleza? Então, apareceu a questão dessa na ESA, você vai achar o centro, você vai calcular a distância entre os centros e você vai ver a relação existente entre os raios. Ok? E aqui eu quero falar de mais uma coisa importante pra caramba, para a gente finalizar, né, a nossa aula aqui de geometria analítica, primeiro encontro nosso do projeto Xivunk. Que aí é o seguinte, ó, eu tenho a equação do seguinte, eu tenho uma equação de uma reta, uma equação do seguinte foi ótimo, eu tenho a equação de uma reta e tenho um ponto, e eu quero calcular a distância do ponto a uma reta. Sempre que formos calcular a distância de um ponto para uma reta, ele forma um segmento que é perpendicular, que é esse daqui que eu estou chamando de distância. E aí nós vamos aplicar essa brincadeira aqui, ó, essa fórmula. O módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a distância. Mas calma aí, ó. Quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o x0 e quem é o y0. x0 e y0 é as coordenadas do ponto. Dado. O A é o coeficiente que multiplica o x. O B é aquele que multiplica o y. E C é o termo independente. Então, esse tipo de questão pode cair de inúmeras formas para você na prova da ESA. Ele pode te dar um triângulo, ok? E te dar 3 vértices. Ele quer saber a altura do triângulo partindo de um vértice. Então, você vai ter que achar A, vamos supor aqui, ó, ABC, tá? Aqui, ó, triângulo, ABC. Você vai achar a reta BC, e aqui você tem um vértice A. Você vai calcular a distância do vértice A até essa reta, que é BC. Valeu? Então agora eu vou resolver uma questão aqui nossa, que eu coloquei, trabalhando a noção de reta tangente à circunferência, e depois vou dar o bisuzinho para mais duas questões, que se aparecer na ESA você não vai perder, para a gente finalizar a nossa aula. Beleza, galera? Então venha comigo. Então vamos lá, galera. Olha só, a questão de número 16... ele dá uma circunferência, né? Olha o enunciado, vamos lá, olha o enunciado aí. Então, ele dá uma circunferência de centro 1 e 2, ele dá a reta x menos y mais 3, que é igual a 0. Ele quer saber qual a alternativa que marca, né, que demonstra a equação da circunferência. Então, vamos lá, vamos resolver. Na equação reduzida, eu preciso do centro, da minha circunferência, e do raio, para eu achar a equação da circunferência. Nesse caso, eu não tenho raio. Mas o que eu já sei, como um poço de conhecimento da geometria plana? Que uma reta tangente é aquela que toca a circunferência em um único ponto. E aí, eu acabei de falar que a distância entre um ponto e uma reta sempre é perpendicular, 90 graus. Então, na verdade, o raio da circunferência nada mais nada menos representa que a distância do ponto à equação da reta. Então, eu vou achar a distância do ponto à equação da reta para que eu ache o raio. E aqui eu vou aplicar aquela fórmula que eu mostrei para vocês. O A, que o A é quem multiplica o 1, vezes o x0, que aqui no caso é 1, aí mais o B, que é aquele que multiplica o y, que aqui é menos 1, mais o y0, que é 2, mais o C, que no caso aqui é o 3. Isso tudo em módulo. Dividido pela raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado, onde o A nós já vimos que é 1 e o B é menos 1. Então eu vou ter aqui que isso é igual a raio. Então eu vou ter 1 vezes 1 vai dar 1, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, mais 3. Logo eu vou ter aqui o módulo, né? Eu já botei direto, né? 1 mais 3, 4. 4 menos 2 dá 2. Módulo de 2 dá 2. E aqui raiz quadrada de 2, que é igual a raio. O Elton, você não vai racionalizar? Calma aí, calma aí. Vamos ver o que o problema quer. Ele quer a equação da circunferência. A equação da circunferência é x menos a elevado ao quadrado, onde o a eu já tenho, que é 1. Y menos b elevado ao quadrado, b eu já tenho, que é 2.
Quanto que é o raio? 2 raiz quadrada de 2. O raio é elevado ao quadrado, então eu vou jogar 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui eu acho a equação da minha circunferência. Beleza? Uma boa questão para cair na ESA, hein, galera? E agora eu queria partir para o final dessa aula com a questão de número 17 e 18. Da seguinte maneira, preste bem atenção. Ele disse que tem um paralelogramo de vértices M, N, P e ele quer saber qual é o Q. Vamos olhar o enunciado? Então nós temos aqui como enunciado os pontos M, N, Q são os vértices de um paralelogramo, situados no primeiro quadrante. Se M é 3 e 5, N 1 e 2, P 5 e 1, então o vértice Q vale quanto? Preste bem atenção aqui, galera. Eu montei, tá bom, o meu paralelogramo. Se essa questão cair na ESA, eu tenho certeza que um monte de candidatos vão se arrebentar, achando que é mega difícil. Não é. Na verdade, ela parte de um princípiozinho de vetor, né? Que esse segmento é um vetorzinho, é um vetor. E como que a gente calcula isso? Vamos lá. Esse lado é igual a esse, porque é um paralelogramo. Esse lado é igual a esse, porque é um paralelogramo. Olha só o que eu fiz. Eu vou achar a medida MN. Isso aqui, ó. A medida, vou botar aqui, ó, M, N, e aqui vai ser a medida, aqui, ó, M, N, Q, P. Por que Q, P? Porque o Q vale X e o P vale 5. Vou fazer aqui, ó, QP. QP. São iguais. Como que eu faço isso, Elton, para achar o vetorzinho MN? É simples. Eu vou pegar aqui, ó, 3 menos 1, 3 menos 1. Isso vai ser igual a x menos 5. 5 menos 2 vai ser igual a y menos 1. Vou cair num sistema. Então, 3 menos 1 dá 2, 5 menos 2 dá 3, x menos 5, y menos 1. Agora eu vou igualar. X menos 5 é igual a 2, y menos 1 é igual a 3. Logo, x é igual a 7, y é igual a 4. Já é a nossa solução. Beleza? Então, olha só, pessoal. Vamos só certificar agora que de fato está certo. Então, esse lado é igual a esse também. Então, eu vou pegar aqui, ó, PN e QN. PN, 5 menos 1, 1 menos 2. E aqui, QM, x menos 3, y menos 5. Eu tenho que 5 menos 1 a 4, que é igual a x menos 3. Logo, x é igual a 7. Bateu. Y menos 5 é igual a menos 1. Passo o menos 5 para lá, vai ficar 5. 5 menos 1, 4. Bateu. Então, quanto vale a coordenada aqui? O x vale 7 e o y vale quanto? 4. É a minha resposta. Beleza? Caiu isso na ESA, questão dada. Vou partir agora para a última para a gente finalizar a nossa aula, galera. Vamos lá. Então, galera, para a gente finalizar a nossa aula aqui do Projeto Xivunc, o primeiro encontro aí no nosso canal no YouTube, aula grátis. Vamos resolver a questão número 18, que é similar a 17, que ele vai dar lá os vértices de um paralelogramo, tá? Ele quer achar o vértice D. Então, eu montei aqui o paralelogramo, lembrando, mesma coisa da última questão, tá? Então, vou até de uma forma mais rápida falar. Então, esse é paralelo a esse, que não somente paralelos, mas são iguais. Esse daqui é paralelo a esse, não somente paralelos são iguais. Então, dessa vez até fiz somente de um lado, vocês vão certificar-se do outro. Então, fiz, ó, AB é igual a DC. Então, AB vai ser menos 1, menos 0, tá? 6 menos 0 vai ser igual a DC. Vai ser x menos 3, y menos 1. Então, eu vou ter menos 1 menos 0 menos 1, 6 menos 0 vai dar 6, x menos 3, y menos 1. Logo, eu vou ter x menos 3 é igual a menos 1 e y menos 1 é igual a 6. Logo, x é igual a 2, y é igual a 7. E aí a gente acha 2 e o 7 aqui. Beleza? Claro que a gente poderia certificar desses dois lados aqui também e bateria o mesmo resultado. Galera, então aqui eu encerro esse nosso primeiro encontro do Projeto Xivunc, tá bom? 180 questões
ao todo, matemática não, 130 questões ao todo, porém essas 18 estão extras, então na verdade 198 questões para vocês. Resolução para ESA, pegue as questões, faça, tenho certeza que na prova da ESA vai aparecer algumas questões do nosso material. Forte abraço, até o próximo encontro e lembre-se, nunca foi tão fácil estudar.